Boa noite, galerinha aqui do Café no Sino do Tchê. Tá 11 graus aqui em Santa Maria, Tchê. Deixa eu trocar uma ideia contigo, Tchê. Eu já falo bem assim que, né, sotaque gaúcho, Tchê, barbaridade. Claro que a gente às vezes dá uma exagerada, porque eu não moro pra fora como o pessoal que mora pra fora. Eles têm uma linguagem mais apurada, né, Tchê? Mas deixa eu trocar uma ideia contigo rapidinho aqui. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, César, como que eu posso ter um conhecimento mais? E eu já fiz uma faculdade, eu já sou pastor na minha igreja, mas ainda não tenho faculdade. Outros já dizem assim, ó, eu sou formado, mas a minha faculdade é meia boca, a minha faculdade é tecnólogo e não tem a profundidade dos assuntos, às vezes, com que tu trata lá no grupo ou no YouTube, que tu recém abriu no YouTube, mas nos grupos eu já estava um bocado de tempo. Então, pessoal, tem duas coisas que a gente pode fazer aqui, né? Eu posso recomendar para vocês, eu vou colocar o site aqui, né, da FITREF, que é FITREF, Faculdade de Teologia Reformada. Eu tenho aqui, vocês podem entrar online, conversar com eles lá. É uma faculdade que vai dar um respaldo a vocês com profundidade, né? Vai ter muita coisa ali que vocês vão ficar pasmos com que o tecnólogo de vocês, né, com uma visão totalmente humanista, e essa é a realidade que a gente tem que falar, tá? Um tecnólogo com uma visão humanista, aonde eu já vi até tecnólogos progressistas, entendeu? Hoje nós temos de tudo, hoje nós temos um buffet de faculdades, mas a FITREF, ela é uma faculdade que realmente ela tem mudado a vida de muitos amigos, eu tenho recomendado ela para muitos amigos e ela faz a diferença. Então, recomendo vocês a fazerem o bacharelado, mestrado, pós-graduação ali, né? E aí vocês vão ter, eu digo assim, ó, vocês vão sair da superficialidade para vocês realmente fazerem a diferença. E isso, no meio teológico, importa? Claro que importa. Claro que importa porque a quanto muito é dado, muito é cobrado. Vocês podem dizer assim, ó, pô, tu dá uns cursinhos ali, não dou curso nenhum, não. Eu troco só uma ideia com meus irmãos, não dou curso nenhum. Eu só troco uma ideia com meus irmãos. Porque o meu objetivo é tratar de assuntos que vão fazer você sair da mesmice. E para você sair da mesmice, primeiro eu já disse em outros áudios que eu tenho que confrontá-los. É necessário eu confrontá-los. Porque como eu era sinergista e de outra linha de pensamento, de uma igreja de apóstolos, ao começar a estudar as escrituras, a primeira coisa que foi me dita assim, cuidado, não te levanta contra o ungido do Senhor. Eu sabia que aquele texto, te levantar contra o ungido do Senhor, não era o que ele estava dizendo. Não era eu questionar o líder de célula, o líder de macrocélula. Não, o texto estava falando, né, sobre Saul, que estava perseguindo Davi, lembra? Então, te levanta contra o ungido do Senhor. Então, Davi estava sendo perseguido por Saul com seus soldados e em certo momento lá, ele está numa caverna, num lugar assim, e Davi grita de longe, meu rei, meu rei. Ele, meu servo, o que é que você está falando? Aqui é teu servo Davi, a quem tu está procurando para matar-me, né? Ele disse assim, não estou, tá, sim, teu filho me falou, né? Ele disse assim, sim, estou, porque tu está querendo tomar o meu lugar, toda aquela história, né? Aí ele disse assim, eu poderia ter matado o senhor, mas eu não matei o senhor. Não matei o senhor, eu entrei aí, depois de ter matado. Como tu pode ter entrado aqui com todos os soldados que tem aqui? Dá uma olhada nas suas vestes. Né? Ele pegou e viu que estava falando, pois eu tive aí e cortei o imperação. Por que tu não me matou? Porque se o Senhor te colocou, Davi dizendo, né? Se o Senhor te colocou, só o Senhor pode lhe tirar. Aí daquele que tocar no ungido do Senhor, ou seja, ele sabia que Deus tinha colocado colocado Saul, né? Davi sabia que Saul estava com a unção de Deus sobre ele. E ele diz assim, ó, se o Senhor te colocou, só o Senhor pode te tirar, porque se ele tocasse em Saul sem autorização de Deus, ia descer a mão de Deus sobre Davi. Não era o momento dessas coisas acontecerem e ele não podia fazer isso. Então, Saul caiu no tempo oportuno, sem que Davi pudesse ter tocado a mão nele. Tanto que ele disse, o Senhor te colocou, só o Senhor pode te tirar, né? Aí daquele que tocar no ungido do Senhor, ou seja, aquele que é escolhido para reinar. Ele foi escolhido, né, pelo profeta Samuel para reinar, então ele tinha uma autoridade sobre ele, a própria autoridade dada a Saul, que era o próprio Deus. Então quando ele diz, aí daquele que tocar no ungido do Senhor, não é porque ele é um escolhidinho, um ungidinho da igreja, aquele que está à frente ali. Não é isso não. Ele está falando sobre uma autoridade constituída por Deus, ao qual ele foi ungido pelo rei, ungido por Samuel, né? Ele foi ungido por Samuel para ser rei lá, e ele era um ungido, um separado para governar. Um separado para estar ali, entende? Então, se ele tocasse em Saul, estava tocando no próprio Deus, daquilo que o próprio Deus determinou.
Se Deus te colocou, só Deus pode te tirar. Aí daquele que tocar naquele que Deus escolheu para governar Israel. Então era isso que o texto estava falando. Agora, como é que eu sei disso? Quando você faz uma faculdade séria que você vai estudar. Eu estou falando só assim, ó, brevemente, porque tem mais coisas nisso aí, mas eu estou falando só para você ter uma noção. Então, quando você estuda numa faculdade séria, numa faculdade que realmente vale a pena, você tem a graça de Deus te dando o norte, a orientação com pessoas mais experientes. Você sabe que aqui na Terra, todos nós somos como a estátua do Nabucodonosor, né? Nós temos pés de barro, nós todos estamos sujeitos às vicissitudes e aos erros. Mas, é como eu já disse em outros áudios, eu não procuro uma igreja mais próxima da minha casa, eu procuro uma igreja mais próxima da minha Bíblia. Então, uma igreja reformada, ela vai fazer com que você compreenda com simplicidade, mas com profundidade. E geralmente as pessoas de uma igreja reformada, no seu bom bocado, na sua boa maioria, elas não querem ficar como nata na superfície, elas querem ficar onde? Na profundidade. Porque nós nos alimentamos de uma palavra que é bem dada. O reverendo ele é uma pessoa que estuda muito, que busca muito servir ao Senhor. Graças a Deus ele tem um corpo de oficiais que são pessoas que estudam, são pessoas que estão buscando ao Senhor de todo o coração, servem com ele ali, se doam ao ministério, né? E são pessoas que estão dispostas a te ajudar constantemente. Então o pastor ele é o presbítero docente, porque é o cara que é formado em faculdade, você sabe, não que muitos presbíteros regentes não tenham faculdade de teologia, tá? Eu conheço muitos presbíteros que têm faculdade de teologia, mas o presbítero docente é o reverendo, que é o pastor da igreja, e o presbítero regente são o corpo de membros, de oficiais da igreja, de presbíteros, que eles vão sempre estar ali para ser o suporte às escrituras e o suporte ao pastor. Caso o pastor erre alguma coisa, eles vão conversar com o pastor sobre alguma coisa, porque às vezes pode entrar em contradição com as confissões, contradição com a Bíblia, né? Principalmente com a Bíblia, que é o cerne daquilo que nós professamos, onde a confissão de fé nossa é a confissão de fé de Westminster. Então ela vai nos dar o norte. E aí os presbíteros regentes, eles estudam a Bíblia para que, caso o pastor dê uma deslizada aqui, pastor, aconteceu um negócio assado, o senhor falou, no próximo culto o senhor troca uma ideia com a gente aqui, né? E aí o senhor fala para os, sem querer o senhor errou isso aqui, e algumas pessoas, eu acho que entenderam mal isso aqui, mas o senhor só toca nesse assunto para eles. Então, o pastor, sendo uma pessoa direcionada por Deus, ele vai dizer assim, cara, é mesmo, eu errei aqui. Que bom que os irmãos estão atentos a isso, sem querer. Não que, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, pastores são homens de Deus. Eu digo pastores são de Deus no sentido de pastores bíblicos, mas todos os pastores bíblicos, eles têm os pés de barro como eu e você, como somos aquelas pessoas que sentam no banco ouvindo eles. Nós temos os pés de barro, eles também têm. Contudo, nós que somos ovelhas, que estamos nos alimentando daquilo que ele fala dentro da igreja, nós entendemos que eles também estão sujeitos a falhas. Mas são pessoas que, quando eles ouvem algo no quesito de que eles possam ter errado, eles oram, vê aquilo ali e pedem perdão, e eles fazem com que a igreja ela cresça. Quando eles reconhecem, ele faz com que a igreja cresça, porque ninguém é perfeito ao ponto de não errar aqui na Terra. Sem querer, eu vou errar, você vai errar, todo mundo vai errar aqui. Mas é como eu disse num áudio hoje de manhã, né, que assim como Davi, né, nós pecamos contra o Senhor, né, e contra ele somente. E quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós pecamos contra Deus, porque o nosso irmão é Imago Dei, é a imagem de Deus. Então, ainda que um ímpio, ele vá para o inferno, vai ser condenado, né, ainda assim ele tem a glória de ser a imagem do Criador. Entende? Então, nós devemos, né? Quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 13 lá, né? Ele vai dizer assim, ainda que eu fale língua dos anjos, dos homens, tenha amor na serinha, ele está falando que toda linguagem falada, né? Porque ele não falava a linguagem dos anjos e não falava toda a linguagem humana conhecida, não, ele falava vários idiomas, ele era um poliglota, né? Criado aos pés de Gamaliel, né? Então ele falava vários idiomas, mas aonde eu quero chegar com isso? A linguagem ao qual esse texto está falando é a linguagem do amor. Ainda que nós pudéssemos falar com cristãos, nós devemos falar em amor, porque toda verdade dita sem amor é pecado. Entende? Nós temos que ter amor de como a gente fala as coisas. Estou mudando muita coisa em mim, porque constantemente nós somos tomados de temor e tremor por conta de que
não é o que eu penso. Eu não posso ser aquele crente que diz assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Sabe aquela musiquinha, né? Pois é, tem crentes que são assim, nós temos que nos adequar às escrituras. E cara, as escrituras, elas nos podam constantemente, constantemente. Graças a Deus nós temos homens piedosos, homens que conversam contigo, que te dão orientação, homens ao qual você encosta os teus ombros. E é por isso que nós entendemos a profundidade de homens que se afadigam na palavra, homens que se doam na palavra, homens que eles fazem a diferença num tempo em que o evangelho está tão superficial. Na verdade, não é evangelho, é evangelho ou evilgélio, né? Porque as pessoas falam o que elas pensam com âmago, não aquilo que a escritura diz. Elas colocam no texto o que o texto, né, não diz, ou seja, elas forçam o texto a dizer o que elas querem que o texto diga, e não, elas não entendem o que o autor primário quis dizer com o texto que foi afirmado, foi colocado, mas o que vale é o que a pessoa interpreta e não o que o autor quis dizer. Ou seja, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não entendi esses caras aí, mas é assim que funciona. E é por isso que as faculdades estão aí. Então, uma faculdade boa, FITREF, eu vou recomendar para vocês aqui, vou botar o site aqui para vocês aqui. Conheçam, estejam aptos, né? Estejam aptos a conversar com eles, entrar em contato com eles, porque são pessoas que vão te tratar com sobriedade, maturidade e servidão ao reino. O objetivo de se fazer uma faculdade não é o teu ego ser exacerbado, o quanto eu sou bom, né? O quanto não há ninguém bom, não há quem faça o bem, não se quer. Se o Espírito Santo se afastar de ti durante 1 segundo, tu se torna pior do que o Hitler. Essa é a realidade. Se você não reconhece isso, então tem algo errado com você. Porque quando você olha para você, eu olho para mim, pelo menos eu me deprimo. Essa é a realidade. Se eu olhar para mim e ver o quanto eu gostaria de ser parecido e não sou tão parecido como eu gostaria de ser com o Criador, né? Por isso que a gente tem que se polir. Mas como a gente se pole? Por nós mesmos, pelo nosso norte? Não, pelo que a palavra diz. A Escritura interpreta a Escritura. E isso você vai aprender dentro de um seminário sério. Você vai aprender, né, que aquilo que você aprendeu num seminário meia boca e muitas vezes de uma teologia chula, porque, irmãos, não vem com esse papo aí. Tá? Esse papo aí, conheço teologia muito chula aqui, converso com muitos pastores que são professores de seminário aqui, que me falam cada coisa que acontece lá dentro, que eu digo, por que tu não saiu de lá ainda? Aí eu fico pensando, né? E olhando para eles, eles me olham com aquela cara, mas é que eu tô ganhando. Irmão, se tu tá vendo que o ambiente é poluído e tu tá lá, deixa eu só te falar um negócio, tu faz parte, tu foi consumindo, né? Foi consumido por aquilo ali, porque se tu tá lá e tu não consegue mudar, tu não consegue fazer tua parte, entendeu? Consegue mudar o ambiente, você dá o grito lá e o pessoal te abafa, cai fora. Gente, Deus é assim, entendeu? Vai te unir a uma faculdade que realmente vai fazer a diferença. Por isso que eu vou te recomendar a FITREF, Faculdade de Teologia Reformada, tá? Um forte abraço a você aqui, curta, comenta e compartilhe, né? E vou dizer para ti assim, ó, seja luz num ambiente onde há escuridão. Deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidinho. Vocês sabiam que vocês não estão me vendo? Mas como assim? Não estamos te vendo? Estamos vendo na câmera do celular? Não, vocês não estão me vendo. Vocês estão vendo o reflexo da luz que bate em mim. Então, a luz que bate em mim, ela vai dar forma. Então, é a luz que bate em mim que vai dar forma ao que vocês estão vendo. Então, o que acontece? Quando diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, significa o quê? Que quando a luz bate, ela dá forma ao que está à nossa frente. Então, não tem como você dar desculpa que você não pode fazer uma faculdade, porque quando você tem luz, em meio às trevas que você estava, na faculdade onde você estava, desculpa, é muita faculdade, muita meia boca, muita coisa assim que realmente vai te deixar totalmente despreparado para o ministério, não te preparam para nada, assim, sabe? Não fazem você estudar, e os pastores muitas vezes são liberais. Essa é a realidade. Tem muita faculdade no Brasil assim, né? Mas a FITREF não é. A FITREF não é. Você pode fazer no Andrew Jumper, no Mackenzie, ou no FITREF, qualquer uma das duas, né? Posso citar outras faculdades aqui depois, mas eu acho que vale a pena você caminhar. Curta, comenta, né? E nos ajude aí. Te inscreve no canal. É uma maneira de a gente poder se ajudar aqui, tá? Um forte abraço, um beijo no coração e tá frio demais aqui, tá? Vai estar aqui o link para você clicar e acessar lá na FITREF, Faculdade de Teologia Reformada.